a gente que é adventista, né? O pessoal acha que a gente está lá para defender a lei e tal, mas, cara, a lei nos precede, certo? A gente quer guardar o sábado, mas é o sábado que nos guarda. Olá pessoal, mais uma vez aqui nós estamos para recapitular a lição com você no nosso programa Sala 1. Hoje nós temos um convidado especial aqui, uma figura, né, Guilherme? Cara, é uma figura. Já conheci ali no sábado, nos sábados anteriores aí no JA, parceiraço. E tem mais um detalhe, é exclusivo de celebridades adventistas aí, o nosso pastor. Participou já de comentários da lição. Isso aí. No Código Aberto, cara da Novo Tempo. Beleza, quero que ele se apresente então, Max. Bem-vindo, meu amigo. Prazerzaço mais uma vez, meu nome é Stefan Max, eu trabalho aqui no UNASP Hortolândia com o pessoal do internato, eu sou jornalista também, gosto muito de escrever, faço alguns roteiros aqui para Novo Tempo, mais recentemente, e, enfim, estou aqui com vocês, estou contente. Beleza, quer mandar um abraço aí para alguém que está na casa? Legal, quero mandar um salve então para minha garota, para Ana Paula, mandar um beijo para ela, para minha família também, para os meus pais. Meus avós amam assistir esse tipo de parada. Também, então salve para eles. Beleza, e você, Guilherme? Pastor, no último programa eu fiquei em maus lençóis aqui. Eu fui mandar um abraço pro pessoal, tenho que mandar um abraço para minha mãe, porque ela é fiel, uma espectadora assídua. Fiel do programa do Sala 1. Mãe, um beijo, um abraço. Beleza. Max, quer falar seu Insta aí também? Meu Insta é bem fácil, é o Insta do Max, então não tem segredo. Beleza, e o seu, Guilherme, qual que é? Deixa as celebridades, né? Celebridade, né? Qual é? Então. Agora eu fiquei curioso. Entra no Insta dele. Então, beleza. Você que está aí conosco já sabe, né? Entra aí no canal da igreja, compartilha também o link, se inscreve no canal, para que nós possamos alcançar mais contas também, entendeu? E você também nos ajudar a compartilhar e chegar esse conteúdo a mais pessoas também, beleza? Eu vou convidar o nosso amigo, então, para que ele possa dirigir uma oração para nós começarmos, então, o nosso bate-papo da lição. Max, faça uma oração para nós aí, amigo. Legal. Vamos orar, então. Senhor, a gente te agradece pelo privilégio do aprendizado, pelo privilégio de estarmos aos seus pés aqui, não para ensinar, mas para repartir o que temos aprendido. Nos ajude e abençoe toda a galera que está assistindo, para que não sejamos apenas pessoas que escutam, espectadores, mas praticantes do que a gente está aprendendo aqui. Em nome de Jesus, amém. Amém, isso aí. Então nós estamos agora na lição de número 7, você que está acompanhando conosco aí, né, direto aí o nosso programa. Nós já acabamos uma temporada, iniciamos essa aqui agora, tá? E começamos aqui com a lição número 7, a lei e graça, tá? O verso para memorizar está assim, ó: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão? É uma pergunta aqui, Gálatas capítulo 2, versículo 21, tá? E na lição ela vem explicando um pouquinho aqui sobre isso. Eu só grifei aqui uma parte que eu já vou passar para os nossos convidados aqui, tá bom? Diz assim, ó: a lei é o padrão de santidade e justiça divina, quem violá-la é pecado. Todo aquele que pratica o pecado também é transgressor da lei, porque o pecado é transgressão da lei. 1 João 3, versículo 4. É isso aí, meu amigo Max. Já vou jogar para ele aqui, Guilherme. Opa! Tá? Vou jogar para ele aqui, daqui a pouco ele passa para você e nós vamos dialogando aqui. Essa questão da lei, né, Max? Nós vemos aqui que no começo aqui, o apóstolo Paulo vem falando um pouquinho sobre ela, sobre essa questão de não anular a graça de Deus através da lei, ok? E também nós vemos o apóstolo João dizendo sobre a lei que ela é o padrão de justiça divina, ok? E aí, vamos nos remeter, vamos nos voltar aí para o céu. Como é que a lei, como que ela era apresentada lá no céu, meu amigo? Como a lei era apresentada no céu? Antes de chegar no céu, eu gosto de ver a partir da nossa perspectiva. Porque, enfim, a lei ela é uma expressão do caráter de Deus. Isso a gente sabe, né? Isso a gente sempre aprende. Mas quando a gente fala de lei, a gente está falando de moral. Certo? A gente está falando de algo que é maior do que a gente. Essa lei foi entregue aos judeus.
a gente não é judeu. E aí? Certo? Mas nós acreditamos numa noção de certo e errado. Tá? Talvez vocês tenham visto... vocês andam de transporte público? Não Já sei. andei muito, cara. Bastante, já andei muito, Eu cara. não tenho carro, eu ando muito de transporte público. Então, muitas vezes acontece alguma coisa assim. Ei, eu estava sentado aí. Né? Esse lugar você não pode sentar. E a pessoa está lá sentada, ela pagou a passagem e ela quer sentar. E aí? Por que acontece esse tipo de discussão? Ou, por exemplo, poxa vida, sei lá, você pega e derruba a minha lição. Pá! Aí vai o Levi e fala para mim, fala para você, você gostaria que ele tivesse feito isso com você? Isso é um apelo moral, ok? Não tem nenhuma lei que diz, olha... Não empurre a lição do Max. Exatamente. A gente está chegando aqui num apelo lógico do que é certo e do que é errado. Algo que não está escrito, certo, mas que a gente entende que seja maior do que a gente. Então, quando a gente fala, muitas vezes, quando a gente vai dar estudo bíblico, ou conversando com gente no trabalho, esse tipo de coisa, né, na faculdade, o que alguém pode falar? O que eu falei, existem vários tipos de lei. Só que a gente se prende tanto às diferenças de uma lei para outra e a gente esquece das semelhanças, que é aí que entra o que você falou, da lei do céu. Certo? Então, quando a gente tira a perspectiva a partir de diferenças, a gente vai trazer a semelhança, fica um pouco mais fácil a gente entender o que é moral. Por exemplo, alguém aqui já foi em algum país que pode ter mais de uma esposa? Eu não tive esse privilégio de conhecer. Né? Fui para o Egito, cara. No Egito você pode ter até 4 esposas. Nossa. Certo? Não é um negócio muito sábio, né? O que nos leva a 4 sogras. Já dá um trabalho. Então, 4 sogras. Beijo, sogra. A minha é a bênção, cara. A minha também. Não tenho que reclamar nada aqui. Mas, sério, mas são 4 presentes no dia da sogra. Ok? Mas vamos lá. Ó. Então, há países em que há sociedades em que você pode ter mais de uma esposa. Aí você vê, isso daqui é uma diferença. Contra-resposta. Mas ela tem um princípio que é lógico, ali um apelo lógico. Você não pode se relacionar com qualquer pessoa, sexualmente. Certo? Você pode ter uma, duas, acho que na Arábia que você pode ter 16, certo? Na Arábia Saudita, mas nenhuma diz, você pode Sair por aí ter sexo fazendo... com a sua mãe. Isso é um limite moral. Egoísmo. O egoísmo ele não é estimulado em nenhum código moral. Por quê? Nós somos sociedade. E como sociedade nós compreendemos que nós dependemos uns dos outros. Certo? Então, isso são ecos de que existe uma moral superior. Que uma foi origem, o que você né? falou do céu. Exato. Beleza. Muito bom, já foi para lá, já veio coisa aqui nova, né, que a gente tem Nunca visto, tinha né, tocado nesse aspecto. nessa né, perspectiva, porque ele colocou desse limite moral, né, dessa ideia da moralidade, né, e eu vejo dessa mesma forma também. A gente está falando aqui, o pessoal está em casa, quando nós falamos de leis, né, existem leis morais, leis cerimoniais que foram ali abolidas, né? Estas leis foram abolidas, as leis cerimoniais, né? Existe uma diferença e talvez para muitos ainda não conseguem, na verdade, fazer esta diferença, entendeu? Nossos amigos, talvez, que estão de outras denominações acompanhando também, ainda pensam que, por exemplo, Jesus ele veio e aboliu essa lei, ok? E quando nós vemos aqui esse mandamento aí, e essa demonstração do caráter, do fundamento do governo de Deus, que, como você falou, era algo moral realmente que estava ali implícito lá no céu, nós podemos ver aqui também, né, Guilherme, que existem pessoas que querem, ou seres que querem fugir daquilo que é estabelecido por Deus. Exato, pastor. Tá? Isso não é nenhuma novidade, né? A gente vê o caso, Ezequiel 28, 15, 16, justamente demonstrando a origem do mal, vamos dizer assim, né? Quando Lúcifer, ele no coração dele, ele acalenta ali alguma rebelião,
E a partir disso o relato diz que ele pecou. Mas ele, naquela ocasião, a ação de Lúcifer não estava, como o pastor Max bem descreveu, não estava descrito em nenhum código. Não existia uma pedra, ou 2 pedras, ou qualquer tipo de papel com menção sobre o que poderia fazer ou não. Mas aquilo tudo estava implícito dentro do livre-arbítrio. Porque quando a gente fala sobre lei, a gente sempre, então, dá uma opção de cumprir ou não essa lei. A questão do livre-arbítrio, ela vem implícita. Se você coloca uma lei, você está convidando as pessoas a cumprirem, no sentido de que eu, criador da lei, eu sei que é melhor se você cumprir. Mas se você não cumprir, você vai tomar, por sua conta e risco, as consequências do não cumprimento dessa lei. E foi mais ou menos o que aconteceu na origem, né? Lá no céu, quando Lúcifer ele escolhe a rebelião. Ele escolhe deliberadamente seguir o caminho da vontade própria dele, buscando adoração para ele. Enfim, a gente não vai ter como entrar muito nesse detalhe. Mas, com certeza, a gente entende que essa lei, esse código moral, ele já existia, apesar de não estar escrito. Apesar de não ser necessário, igual foi quando o povo de Israel, depois de 400 anos de escravo, né, precisou que fosse revelado dessa forma o código escrito em pedra para que eles entendessem. Na ocasião do céu, todos os seres perfeitamente criados, vivendo numa harmonia perfeita, não era necessário. Eles interpretavam o caráter de Deus ali, lado a lado. Eles liam a expressão do caráter dele, a vontade de Deus através da sua lei moral, pela sua convivência, pela sua comunhão com Deus. Então, não tinha uma necessidade de uma lei escrita. Só por isso que a gente não tem relatos anteriores sobre essa lei escrita. Muito bom. Para você, então, pastor Max, você acha que a lei moral e os seres morais, lei moral e seres morais, eles devem andar e são inseparáveis ou não? O que você acha aí, meu amigo? Você usou o termo aqui, seres morais, né? Sim. Quando a gente fala de moralidade e viver em moralidade, a gente está falando aqui de convivência, certo? A gente está falando de que, às vezes, a sua carência vai ter que se sobrepor à minha. Porque se tem um caixa eletrônico e nós dois queremos tirar o dinheiro, não vai dar para tirar os dois ao mesmo tempo. Vai ter que ser um e depois o outro, certo? A gente está vendo aqui a história de Lúcifer, que já tinha uma outra pegada. Ele quis furar a fila e falou, eu não quero só ser o primeiro a ser atendido no caixa eletrônico, eu quero ser o dono do banco. Certo? Então, ele foi aquele... Eu gosto muito de um cara chamado o Nietzsche cristão, né, que é Søren Kierkegaard. Ele é muito legal, eu recomendo para o pessoal. Tem um livro dele chamado Conceito de Angústia, e aí ele fala sobre a fome, né? Ele usa o conceito de fome ou angústia, que é o que ele... A mesma coisa que foi implantada nele, que é no verso que a gente lê aqui, que ele quis glória para ele, é o que ele também inspira a gente, e foi o que ele inspirou nos nossos primeiros pais, certo? Ele inspirou uma angústia de, eu sou feliz, eu sou completo. Não, você não é completo. Ter algo que ele não deveria ter, né? Exatamente, exatamente. Então, ele fomentou, ele gerou uma angústia que ele não tinha antes. Eu sou feliz, sou filho de Deus. Filho de Deus? Filho de Deus sofre, você tem que ficar obedecendo a Deus. Você tem que ser Deus. Você vai morder esse fruto aqui e você vai ser dono das suas vontades. Você não vai mais agora receber, você vai ditar o seu universo, certo? Então, a maneira que Satanás é um cara muito inteligente, mas ele não é muito original, né? E ele usa os mesmos critérios que o levaram ao pecado, ele tenta fomentar na gente, certo? E sempre o argumento dele nunca é um argumento mau, certo? Satanás ele é especialista em contar meias verdades, né? O que a gente chama que é a dupla mentira, né? Uma meia verdade é uma dupla mentira. Até porque algo declaradamente mal não atrai, né? Exatamente. As pessoas, exatamente. Elas vão fugir de algo que é declarado mal. Exato. Tem uns malucos, né, que acabam entrando nessa. Não, mas a gente já é insana. Exato. Porque até vamos começar de baixo, vai. O mentiroso. Por que ele mente? Ele não mente por mentir. Ele mente, ele tem um bom argumento na cabeça dele para mentir. Cara, geralmente o mentiroso ele quer deturpar o mundo,
certo? O mundo aconteceu de um jeito e ele está dizendo que o mundo aconteceu de outro jeito, certo? Por quê? Porque é uma insegurança, muitas vezes uma falta de humildade da pessoa, ou um fundir de orgulho, querendo melhorar a historinha um pouquinho, certo? Então, existe sempre um argumento bom. Agora, vamos lá para o hard, como você está falando. Um assassino. O assassino, ele chega a um ponto de desespero que ele crê que o mundo dele, e não o mundo todo, o pai, a mãe, a família dele, ele pensa que o mundo dele vai ser melhor sem essa pessoa. E aí ele chega nesse ponto. Então, ele se argumenta... Justifica no coração, justifica, né? Abraça aquilo. Exatamente. E a gente está numa geração assim, em que não importa o crime que você cometeu, você é uma vítima da sociedade. Entendi, amigo. Então, eu vejo que dessa forma aqui que nós estamos abordando, mostrando, né, na verdade, Lúcifer, dessa forma que dentro do seu coração já existiu o desejo de ser alguém maior do que Deus. É isso que o texto vem dizendo, né? É um texto muito conhecido de nós aqui no Adventistas cristãos também, mas o interessante é que a lição vem falando sobre a lei em Deuteronômio e essa questão de obediência. Eu quero só ler aqui um versículo, tá? Que está em Deuteronômio capítulo 4, versículo 44, tá? Está dizendo o seguinte, ó: e esta é a lei que Moisés propôs aos filhos de Israel. E estes são os testemunhos, os estatutos e preceitos que Moisés falou aos filhos de Israel depois de sua saída do Egito. Olha só. Então, nós vemos aqui como Deus, mais uma vez, ele utiliza daquilo que nós falamos nas lições anteriores, sobre a repetição, de mostrar para o povo que o povo deveria andar na linha, né? Eu demonstro essa questão de falando, né, sobre leis, né? O interessante é que é o seguinte: a lei, ela modifica o comportamento do ser humano, mesmo não querendo, né? Aquele cara que ele vive, por exemplo, longe, né, longe da lei e tal, ele se torna um outro tipo de ser humano. E aquele que também está debaixo da lei, ele também é transformado como ser humano, né? Por exemplo, né, nós vemos que a pessoa que ela, por exemplo, quer utilizar com determinadas substâncias que são ilegais hoje no nosso país, mas existem países aqui vizinhos que já não são mais ilegais. Então o cara, ele quer ir para esse país para que ele possa ter uma falsa liberdade, para que ele possa virar um outro tipo de pessoa em outro local. Olha só. E isso daí acontecia muito, por exemplo, antigamente, quando o pessoal, por exemplo, saía das pequenas cidades e ia para as grandes cidades. Nós vimos, por exemplo, como era o povo de Israel também. O povo de Israel, quando ele se afastava, por exemplo, do acampamento e voltava para ter ali com os filisteus, né, com outras culturas, quando eles voltavam, por exemplo, eles não tinham, na verdade, as leis que eram estabelecidas por Deus lá naquelas cidades. E aí a minha pergunta é o seguinte: essa obediência, aqui é para vocês agora, essa obediência à lei de Deus, ela pode mudar a característica do ser humano? O que você acha? Pastor, eu vou tentar responder aqui, mas eu tenho certeza que vou levantar a bola aqui, o Max depois ele resolve. Eu não sei, pastor, eu não sei até onde uma coisa começa, outra termina. Por exemplo, a história do ovo da galinha, quem veio primeiro. Não sei se a obediência que vai me transformar ou se eu sou transformado para obedecer. Não sei, pastor, honestamente falando, não sei. Mas o que eu sei é o que está escrito aqui, ó, em complemento ao texto que o pastor leu antes, Deuteronômio 31, verso 12. Moisésão está falando assim, ó: reunireis o povo, homens e mulheres e crianças, e os estrangeiros que se acharem nas vossas cidades, para que ouçam, aprendam a temer ao Senhor, o vosso Deus, e tenham cuidado de observar todas as palavras desta lei. Esse convite aqui, e outros textos também, inclusive que o pastor leu, Moisés está chamando o povo, homens, mulheres, crianças, e inclusive os estrangeiros, para conhecerem ao Senhor, para aprenderem a temer ao Senhor. A partir daí é que é possível haver um tipo de obediência, né? Sem conhecimento,
eu não sei como que essa obediência ela se daria, né? Então, eu imagino que a partir do conhecimento, na hora que você conhece a Deus, quando você entende a graça dele, quando você entende o que ele é e o que ele fez, você fala assim, por uma decisão consequente, né? Você entende e fala assim, eu vou obedecer, eu vou seguir, eu vou temer. Pelo menos eu imagino que seja assim um começo de uma resposta para a sua pergunta. Eu gostei que você falou de Deus como quem Ele é. Várias vezes Deus repete essa fórmula. Ele joga um mandamento, olha, vocês não vão se vestir assim. Olha, vocês não vão comer isso. Aí, me dá um argumento. Ele fala, porque eu sou o Senhor. Simples assim, certo? Tipo, eu que mando aqui, ok? Agora, quando a gente fala que ele é Senhor, não é que ele está vindo mandar, mas ele é nosso originador, cara. Vamos deixar mais claro. Eu não gosto de complicar as coisas. Primeira página da Bíblia. Deus chegou o Senhor e disse, luz, acende. E a luz acendeu. Ok? Prontamente, né? Não É, questionou. certo? Ele falou e a natureza sabia que ele era Senhor soberano e respondeu. O mesmo acontece com a gente. Quando Deus fala, cara, haja luz em você, através das suas, não só de quem você é, mas do que você faz, porque você é meu reflexo, nós somos imagem e semelhança de Deus. No momento em que Deus fala, haja luz, e eu não acendo, eu estou começando a morrer. Eu estou começando a me apagar. A gente entra um pouco nisso aí, Max, né? E você falando assim, a questão do relativismo, quando a gente lê a Bíblia. Quando nós começamos a ter a tendência de relativizar as coisas, né? Eu sempre dou o exemplo seguinte, né? Você deu o exemplo do Criador, né? E nada, ou ninguém melhor para saber como funciona uma máquina como o seu Criador, né? O seu originador. E a gente aqui, por exemplo, nós não temos o costume. Se a gente perguntar ali, ó, escreve aí depois aí, tá? Nos comentários. Quem tem o costume de pegar ali, comprar, por exemplo, um aparelho, e aí tem um manual, antes de você ligar o aparelho, você lê todo o manual e seguir as instruções, e depois você ligar. Já aconteceu isso com você? De você ligar alguma coisa? Eu vou falar para mim agora, minha experiência agora. Mara. Comprei um Mega Drive, cara. Quem lembra do Mega Drive? Nossa. Opa, Mega Sonic Drive, na veia. Estava feliz, 16 bits. Aquele que tinha CD do lado. CD. Tinha o Sega Saturno do lado. E a gente Nossa. tinha Tudo, física, liquidificador. nave. Só que aí foi com o meu irmão. E aí eu fui, cara, e não... Mega Drive não é um sabia, videogame. empolgado, coloquei na tomada. Deixa Qual era a claro. tomada? 220. Qual era a Isso. tomada? 220. Queimou Pá. o aparelho. Não. Você entendeu? Você entendeu? Então, por exemplo... Nossa, que por triste. exemplo, Não, um segundo de silêncio por essa Entendeu? perda. Então, Perdeu um por videogame em um... Nossa. Por exemplo, isso que é a ideia aqui. Quem sabe o melhor sempre vai ser o Criador, e tem um manual para isso. E o manual é a Bíblia. E por isso, como nós estamos falando aqui disso, né, sobre essa ideia da questão do para o seu bem, é o Criador sabendo o que é melhor para o seu filho. E hoje nós estamos vivendo em uma geração, por exemplo, que, espera aí, não, eu sei o que é melhor para mim. Né? E é muito difícil, porque esses dias eu estava ouvindo aí um podcast corrente aí, tal. Aí o que acontece, né? Colocou-se assim, que as leis do Antigo Testamento não são mais válidas para hoje. Entende-se? Então, por exemplo, nós precisamos contextualizar a Bíblia. E aí a gente vai entrar aqui... Tá na moda isso aí, né, Tá na pastor? moda. Então, por exemplo, por isso que eu estou jogando essa bola para vocês. Eu acho muito engraçado. Porque eles falam, né? As do Antigo Testamento já foram há muito tempo. Vamos ficar com... E assim, o Novo Testamento tem 2000 anos, brother. Tá ligado? Entendeu? É novo assim, né? Entendeu? Novo assim. Mas veja só, eu me sinto velho. Fui falar de Mega Drive aqui, vão saber qual que é a minha idade, entendeu? Imagine 2000 anos atrás. Mas por que eu estou dando essa deixa aqui? Porque o texto aqui da lição também ela vem falando sobre isso, né? Essa palavra aqui em hebraico, né? Letovlak, né? O que acontece? Para o seu bem. E aí eu quero jogar para vocês aqui, Deuteronômio 10, versículo de 1 a 15, não tem como a gente ler tudo isso daqui, mas você que está em casa aí vai ler. E eu queria ver de vocês essa perspectiva
de sabermos realmente, porque aqui, nós no começo, nós não separamos, acho que foi até uma falha minha, nós temos aqui a lei e a graça. Elas estão sendo abordadas aqui nesse programa, nesse contexto, mas a lei é para o seu bem e, consequentemente, nós recebemos a graça. Elas estão linkadas umas com as outras, sem sermos legalistas? Sim ou não? O que vocês acham aí? Pastor, não há nada que a gente possa fazer para se justificar, para justificar um erro, para justificar o nosso pecado. Então, a lei, ela só aponta, só demonstra o quão errado eu sou. E a graça só demonstra o quão grande é o meu Deus. Então, assim, elas Que não bonito. são coisas que... Elas não estão no mesmo escopo. São duas coisas totalmente diferentes. E na infinitude de Deus, elas são coisas separadas. Eu não sei se a gente... quando a gente coloca essas duas coisas no mesmo campo, eu não sei até onde a gente está sujeito a errar. O que eu sei é o seguinte, aqui, ó, a Alisson ela comenta em Romanos 3:20, né? Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Como um resultado, então, de uma salvação que já foi garantida pela graça, é que nós obedecemos à lei. É mais ou menos essa a ideia por trás de Romanos 3:20. Agora, antes de monopolizar aqui, o Max está doido para falar. Eu só quero Não, tô fazer de mais, boa, cara. Tô de boa, só só vai. quero fazer mais um comentário sobre o que você falou antes ali, pastor. A ideia de Antigo e Novo Testamento, né? Eu já pensei assim também. Antes eu tentava justificar de alguma outra forma que o Deus do Antigo Testamento ele precisava falar com mais truculência, porque o povo de alguma forma tinha sido escravo, enfim. Eu acreditava nisso, eu tentava justificar, porque, Deus é Deus, né? Então eu vou justificar isso daqui. Mas eu estava errado, porque o mesmo Deus que demonstrava amor, demonstrava proximidade, carinho, respeito e graça no Antigo Testamento, é o mesmo utilizado e também proximidade no Novo. Inclusive, no Novo, talvez a coisa fique mais clara porque ele anda com a gente, né? No Antigo, ele se demonstrava numa coluna de fogo, numa sarça ardente. Então, talvez a gente criasse aí esse preconceito por uma questão de não ver pessoalmente, materializado igual Jesus no Novo Testamento andando. Mas todos os apóstolos que andaram com Jesus, quando eles citavam a Bíblia, eles citavam o quê? O Velho Testamento. A lei do Velho, a graça do Velho. Então, o Deuteronômio ele já apresenta para a gente a ideia de graça, muito antes do Novo Testamento. Então, assim, esse negócio que a graça é uma novidade, não, é conversa. Eu achei bem legal o que você falou, Carrijo, e vou digredir um pouco do que ele tinha perguntado antes também, que ele fez duas perguntas, sobre essa humildade, né? Acho que é digno quando a gente reconhece que nós não sabemos o que é melhor para a gente. Por exemplo, nossos pais. A gente está falando aqui com um público-alvo universitário, certo? Você pode superar seus pais em tudo. Em títulos, em experiências, eu digo experiências acadêmicas, você pode conhecer o mundo e tal, mas você nunca vai superar seus pais em tempo, em experiência quanto a tempo. Quando você está indo, seus pais já estão voltando, certo? Então, quando você passa situações na escola de pressão, quando você passa situações difíceis no seu relacionamento, dilemas de fé no seu trabalho, seus pais vão dizer para você, sei como é. Sei como é. E aí que segue o conselho. Então, a Bíblia parte desse pressuposto, certo? Antes de você nascer, Jesus fala, né, de Abraão, lá em João 8, né? O pessoal, mas Abraão, ele falou, Abraão, ó, sentou aqui no meu colo. Antes de Abraão nascer, pensar e andar nas fraldas, eu sou. Certo? Então, ele está chamando a resposta. Ele está dizendo, eu tenho as respostas. Eu tenho as respostas e é para o seu bem. Certo? Porque o amor é o que move tudo que Deus faz, né? Muito bom. E essa ideia, né, de ser reconhecedor, ser humilde, né, de saber que
existem pessoas que têm mais conhecimento. E você deu o exemplo dos pais, né? Geralmente também os professores, né? Você chega muito... Nossa, com né, certeza. às vezes chega na faculdade e parece que você quer saber mais do professor que está ali. Sempre tem um aluno, né? Sempre tem um petulante querendo ensinar o professor, né? Não era você não, né? Não, não Nem era. Eu também, era do nem você, fundão. Carrilho. Não, pelo Eu era do contrário. fundão. Eu ficava Eu também, zoando o também, cara não, que se achava o professor. Eu confesso aqui para você que eu ficava lá quieto na minha, não queria nem que perguntasse nada para mim. Eu ficava ali na minha, Eu era esse entendeu? aí, ficava lá no Só meu canto. anotando, tal, entendeu? Não, primeiro dia de aula eu voltei chorando para o quarto. Eu não sei nada, eu sou burro. Mas eu digo isso porque, geralmente, hoje, por exemplo, né, a gente quer acelerar o processo, né? E esse processo, ele é natural de aprendizagem. Você vai aprendendo conforme o tempo. E a gente, às vezes, quer acelerar, já quer saber, já quer conhecer, né, tudo antes daquilo que a pessoa está te passando, né? E tudo isso aqui, nós falamos um pouquinho sobre Deus, essa função natural, na verdade, né, de Deus sobre o ser humano. Então, por exemplo, aqui na lição que nós estamos avançando aqui um pouquinho, diz o seguinte, né, escravos no Egito. Você vai ver aqui que várias vezes em Deuteronômio, eles são lembrados que Deus fez por eles, né? Diz assim, ó, Deuteronômio 26, versículo 8, Deuteronômio 16, de 1 a 6, né? Diz assim, ó, e o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa, com braço estendido, com grande espanto, com sinais e com milagres, né? E aí tem agora essa palavra aí, escravos no Egito. Sempre que quando eu falo escravo, tem essa questão de nos remeter à ideia de servidão, né? Nós estamos num país que, particularmente, nós passamos um tempo atrás aí, não muito longe, temos essa mancha na nossa história de termos aqui pessoas que foram escravas, né, no nosso país. Isso é uma mancha que nunca vai se apagar, infelizmente. Mas o povo de Deus também, lá no Egito, passou durante muito tempo escravo, né? E servindo a um Senhor visível. Essa é a diferença. Então, por exemplo, se eu for contextualizar agora, nesse momento, a ideia dessa escravidão contemporânea, ela nos remete, por exemplo, a uma escravidão, a uma servidão invisível, né? É uma escravidão invisível que muitos de nós podemos estar passando nas mãos do nosso inimigo, né? Porque o senhor feudal que estava um tempo atrás, escravizando aqui o povo aqui no Brasil, por exemplo, também temos lá o faraó que escravizava o povo do Egito. Mas e agora, né? Esse inimigo invisível que tem escravizado o povo, ele aparece aqui sendo demonstrado nessa questão para que nós possamos lembrar de onde Deus nos tirou. Estava conversando aqui nos bastidores, por exemplo, com o Max, né? Ele revelou que ele é a 5ª geração, é isso, Max? Isso, meu tataravô já chegou do Brasil, da Alemanha, ao Brasil adventista. Olha só, a 5ª geração, eu sou a terceira geração, né? E perguntei para ele se ele teve... a gente fala aqui no nosso contexto, amigos, né, que estão nos acompanhando, a gente fala assim, você já esteve fora da igreja, né? A gente fala isso. Ou nasceu dentro da igreja. É quando a pessoa está dentro da ramificação adventista desde berço, né? Carrijo também, Carrijo? Não, viemos depois, a família praticamente toda. Mas então você teve esse contato ainda fora, um pouco, né? Basicamente, mas assim, era muito novo, né? Até uns 10, 11 anos, assim. Ah, entendi. Por quê? Por que eu estou dando esse exemplo aqui? Porque, por exemplo, a questão da escravidão do pecado, ela remete a isso. Então, por exemplo, eu tive essa infelicidade de passar 10 anos afastado, né? E aí, por exemplo, eu leio esse texto e me remete ao seguinte, da onde Deus me tirou. Entendeu? Então, eu sei da onde Deus me tirou. E eu entendi o seu ponto e ele é muito forte. Imagino que ele martele, mas eu acho que isso é uma mensagem para todos nós, porque muitas vezes a gente, quando vai falar sobre a motivação da lei, geralmente é por causa da criação de Deus como Senhor. Mas se a gente está atrás de um motivo para a nossa obediência, a Bíblia está dando 2. Em Êxodo ela fala, Ele é o Senhor, Ele é seu Criador. E em Deuteronômio ele está se apresentando como nosso Redentor, como aquele que nos perdeu para o pecado, mas que nos comprou. Então eu sou esse escravo do pecado também, porque eu nasci com natureza pecaminosa, e sou liberto, e preciso ser liberto todo dia
de mim mesmo, né? Muito bom. E a chave dessa liberdade, por incrível que pareça, é a lei de Deus. Exatamente. Lei da Aí liberdade. a gente fecha o ciclo, né? Isso. Porque muitas das vezes a gente para pensar, pô, mas a lei fala para não, 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 né? Só que na hora que a gente dá um não, na verdade, a gente está se abrindo para uma infinidade de outras sims. coisas, de outros sims, inclusive de vida eterna. Não que a obediência me leva para isso, mas a obediência me faz entender o porquê eu tô seguindo, por que eu estou obedecendo. E eu falo isso baseado também em Deuteronômio, capítulo 5, tem um verso aqui, quando Deuteronômio capítulo 5, a gente já falou em outros momentos, né? Moisés, ele chama o povo para recapitular os 10 mandamentos. Então, no meio dessa recapitulação, obviamente tem o sábado, é um dos 10 mandamentos. E no sábado, ele gasta um tempinho maior explicando, como foi lá em Êxodo, né? Ele fala aqui, no verso 15, lembra-te de que foste escravo na terra do Egito e que o Senhor, o teu Deus, te tirou dali com mão forte e braço estendido, pelo que o Senhor, o teu Deus, te ordenou que guardasses o sábado. Ele está falando o seguinte aqui, a lei tem um propósito, ele apresenta a lei e dá o propósito dentro da lei, que é um propósito de liberdade. E lá no comecinho da nossa conversa aqui, o pastor Max ele comentou o seguinte, a gente tem um resumo na lei que fala primeiro o nosso amor com Deus, acima de todas as coisas, e um amor ao próximo como a nós mesmos, né? A gente não vai fazer para alguém aquilo que a gente não gostaria que fosse feito para a gente. Não sei se eu falei estranho aqui. Exatamente. É isso daí, né? Mas aí, o que acontece? Nesse resumo da lei, Deus ele também tem o sábado no sentido de que quando a gente ama a Deus, obedece a Deus, a gente está fazendo aquilo que a gente entende pelo tamanho de Deus que Ele merece, mas num modo horizontal da coisa, a gente está também honrando os nossos pais, cuidando para não machucar, para não ferir o cônjuge ou algum amigo que tem, sei lá, alguma coisa e a gente cobiça aquilo, tem vontade de furtar. Isso tudo acaba machucando, acaba prejudicando. Na hora que Deus ele chama a gente para obedecer à lei, Ele explica os motivos. Ele fala assim, é para você ser livre, é para ter uma liberdade. E o exemplo disso é o próprio sábado, que não fica só com você, inclusive, essa liberdade, né? Você se livra de vários problemas da semana, né? Quando a gente fecha o computador no pôr do sol. Mas mais do que isso, todo estrangeiro até, da porta para dentro da sua casa, precisa receber essa bênção. Compartilha com eles. Então não fica só o sábado é um negócio que não fica só no vertical com Deus. Ele horizontaliza, fala assim, abraça também o estrangeiro da porta para dentro para que ele também desfrute, para que ele também seja abençoado com esse dia. Muito bom. E aí, Max? Complementando um pouquinho aí, o que você acha aí? Cara, tudo que você falou me lembrou do que está por trás, né? Porque quando a gente fala de lei, a gente fala da letra da lei, ela tem um porquê. Não tem problema falar um porquê. Eu não sei se isso aqui está para fechar. Tá para fechar? É isso? É o fim? Ok. Só para eu entender que é para fechar o saco, certo? Quando eu entendo que por trás de cada não de Deus há não só uma razão, mas muito acima disso, um princípio, certo? No sábado, a lei da santidade. Não matarás, a lei da... desculpe, não mentirás, a lei da integridade, certo? Não cobiçarás o contentamento. Aí fica um pouco mais fácil. Eu gosto muito de uma frase de um livro que mudou minha vida, chamado Código de um Cavaleiro, de Ethan Hawke, né, que fala mais ou menos assim, que mostra que a lei é muito maior do que a gente, certo? A gente não está lá para... A gente que é adventista, né, o pessoal acha que a gente está lá para defender a lei e tal, mas, cara, a lei nos precede, certo? A gente quer guardar o sábado, mas é o sábado que nos guarda, ok? De nós mesmos, né? E essa frase desse livro, do Ethan Hawke, fala mais ou menos assim, um cavaleiro, ele não protege a verdade, ele vive a verdade, e essa verdade o protege. Muito bom, né? E entra nessa parte aqui da questão da justiça, né? Às vezes a gente
nós queremos, né, com nossos próprios méritos, querer impor, mostrar para as pessoas que estamos andando ali debaixo da lei. É por isso que muitas vezes nós somos, né, rotulados, né? Ó, esse aí está vivendo ainda debaixo da lei, está no tempo da lei ainda, hoje eu estou vivendo no tempo da graça, né? E o apóstolo Paulo, ele apresenta essa diferença um pouquinho aqui, entendeu? É por isso que a gente precisa ter essa ideia, por exemplo, que aparece dessa justiça, que não é por nossos méritos, né? Não é porque, por exemplo, eu guardo o sábado que eu sou melhor ou pior que outra pessoa, não é isso, né? Eu sempre dou comparação, e a gente compara muito, essa questão da pessoa. Você falou um pouco sobre andar de transporte público, né? E a gente vê que tudo existe uma lei para ser cumprida, né? Até dentro do transporte, né? Existe uma lei que assegura, por exemplo, para uma mulher que está gestante poder sentar, né? Só que volta e meia, e lá em São Paulo, cara, você pega ali os ônibus lotados, você pega o metrô lotado, você pega o trem lotado já. Só que ainda existem pessoas que, quando chega, por exemplo, tem um cara sentado no lugar da mulher que poderia estar ali, tem gente que chega para o cara e fala assim: amigo, por favor, tem como você dar aí o lugar? Tem gente ainda que é o defensor da lei. Entendeu? Ainda tem esperança, né? Tem esperança. A gente vê, entendeu? Nós vemos isso. Então, assim, ele é o defensor da lei, porque aquilo ali, na verdade, trabalhou com a sua moral, né? E trabalhou com a sua integridade também ali naquele momento. Por quê? Porque ele viu que aquilo ali está fazendo um mal para o próximo. Aquela mulher que está ali gestante, está em pé, com dificuldades, e poderia estar sentado, e alguém está ocupando o seu espaço. E é um pouquinho do que apresenta aqui, para a gente já ir para os nossos finais, nossos comentários finais. Eu quero ouvir isso de vocês, sobre essa questão da lei e da graça, elas caminham juntas, né? Então, as suas considerações finais, amigo Carrijo, e depois eu vou passar aqui para o nosso pastor, o Max, eu queria saber de você também, amigo, sobre essa questão dessa justiça, que não vem de nós. Pastor, acho que a gente já até comentou sobre isso em outros episódios anteriores. A gente já deu uma passada hoje nesse caminho aqui, e vai ser bem rápido aqui meu comentário final. Obras e obediência, por mais que sejam muito legais, por mais que sejam muito boas, nunca vão nos levar para nenhum tipo de justificação, salvação ou qualquer outra coisa. E elas, eu acho que eu já comentei que elas atuam como um resultado, né? Por ser salvo, mediante a graça, é que a gente obedece, que a gente entrega as obras que vêm como um fruto. Então, essa justiça nunca vai estar em nós. Eu paro por aqui, porque é muito claro, é muito simples. E aí, para deixar um espaço ainda para o Max terminar aqui. Vocês me jogam muita responsa, cara. Vamos lá. Eu tenho para mim que a gente, na nossa jornada cristã, a gente não vence porque a gente luta, por lutar. E é uma guerra, mas eu venço realmente quando eu desisto. Quando eu entendo que eu não, por minhas forças, eu não consigo. E aí, quando eu sou fraco, que eu sou forte. Porque eu me agarro no meu Senhor, em alguém que é maior que eu. Que eu não vou para o reino, eu vou ser levado para o reino, certo? Quando a gente entende esse pressuposto, vira o que você falou. Eu sirvo não para vencer, mas porque alguém já venceu por mim, certo? E essa é a minha retribuição. Como viver negando isso? Como não amar alguém assim? Como não servir alguém assim? Como não dedicar minha vida inteira a alguém assim, que quando eu fui mais fraco, me fez mais forte? Muito bom. E nós chegamos ao nosso final aqui, amigos, né? Eu queria só deixar aqui o último recadinho também, a última parte aqui, né, para nós fecharmos, que ficou aqui para mim, né, nessa questão do que Deus fez por nós, né? Eu te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Esse é o reconhecimento de sabermos o que Deus fez por nós e ainda fará por cada um de nós. Então, que você possa também estar aí convicto de que Deus tem operado maravilhas em seu favor. Eu quero chamar você nesse momento para que você possa agora terminar comigo e com os nossos amigos aqui em uma oração. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por
aprendemos um pouco sobre a lei, sobre a graça, sobre aquilo que o Senhor nos proporcionou. E por isso, ó Deus, nós te pedimos que o Senhor possa continuar nos abençoando, nos ajudando a caminhar, Senhor, nos teus santos caminhos e desenvolver dentro de nós esse desejo de sermos teus servos, de aceitarmos a tua mão sendo o guia que vai nos conduzir a um lugar melhor. Então fica conosco, Senhor, nos abençoa, nos dê, Senhor, a sabedoria para aceitarmos a cada dia o teu chamado e sabemos que a tua lei é justa, santa e boa. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém.